Ok, agora sim. Vamos orar, irmãos, novamente? Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, que Tu possas iluminar o Teu servo e o nosso coração e mente também, para que possamos ouvir a Tua palavra como aquilo que ela realmente é, palavra de Deus, e possa falar as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joverci. Hoje, graças a Deus, foi um dia que eu dei folga para ele. Graças a Deus, estou me sentindo bem melhor, quase 100%. Obrigado pelas orações dos irmãos. O problema é que hoje eu não tenho desculpa se a pregação for ruim, que eu estou bem. Então, mas continue orando por mim, por favor. Hoje vamos começar pelo capítulo 15 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15. Na verdade, nós vamos ver o finalzinho do 14. Você deixar aberto aí 14 e 25. Estamos vendo a vida de Davi, um rei segundo o coração de Deus, e já percebemos e aprendemos que, apesar disso, ele é um rei pecador. Ele é um homem pecador e talvez um dos piores pecadores. Cometeu adultério e assassinato. E vamos acompanhando a história de Davi, ver como ele vai lidar agora com as consequências do seu pecado. Como você lida com as consequências do seu pecado? Quando você erra, você sabe que você errou, você é confrontado, como que você reage a um confronto? Ou quando você erra, você cometeu um pecado, você está debaixo da disciplina de Deus, ou talvez está colhendo as consequências daquilo que você fez, perdeu algo por aquilo que você fez, como que você reage a isso? Os casados, quando você peca contra a sua esposa, contra o seu marido, e aí existe o confronto, como é que você reage? Você justifica? Você acusa? Você foge? Pais e filhos, quando o filho peca contra o pai, é confrontado, é disciplinado, é colocado de castigo. Eu lembro, na minha infância, uma vez nós fomos para a casa da minha avó, eu e meus primos, nós estávamos lá, e aí minha avó tinha aqueles muros que o pessoal colocava caco de vidro em cima, lembra disso? Nem sei se existe mais isso. Deve ser politicamente incorreto fazer isso hoje, porque pode machucar o ladrão, enfim, pode... Enfim. E aí ela tinha esses cacos de vidro, e isso para a molecada era um chamariz, né? E aí então a gente começou a fazer competição de quem acertava o caco de vidro com pedra, né? Só que, gente, na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo você não tem terreno baldio do outro lado. O que você tinha lá? Você tinha casa, e depois da casa tinha uma funilaria de carro. Imagina. Lanternagem. Não sei o que é lanternagem. Lanternagem é uma funilaria. O pessoal desamassava carro. Então você imagina, o pessoal desamassando o carro e nós atacando pedra no muro. A gente não acertava todas, obviamente, várias passavam por cima do muro e acertava os carros ali. E a gente brincando, de repente só ouviu a campainha. No que a gente ouviu a campainha, a gente já imaginou o que era. E a gente já se dispersou e fingiu que estava ali, sei lá, orando, fazendo devocional. E aí daqui a pouco vieram as nossas mães. Vocês estavam atacando pedra? Não, imagina. Como não? O rapaz está falando aqui que vocês acertaram o carro que ele estava arrumando ali, essas pedras estavam vindo desse lado. Não eram vocês? Não, imagina. Negamos até o final. Só que, gente, era óbvio que era a gente. E nossas mães sabiam disso. E ao invés de reconhecer, puxa, mas a gente estava fazendo, nem imaginei, nem pensamos que poderia estragar as coisas dos outros, né? Mas não, nós negamos. E eu lembro que a minha mãe, ela fez algo que ela nunca fez na vida. Foi a única vez que ela fez isso. Ela simplesmente parou de falar comigo e com meu irmão. Não sei se é uma forma bíblica de disciplina, mas ela parou de falar com a gente. E aquilo foi muito ruim pra gente. E chegou um ponto que a gente não aguentava mais. A gente começou a brigar com a nossa mãe porque ela não falava com a gente. Mas é interessante, né? Porque nós erramos e nós temos uma dificuldade de reconhecer. Não, errei. Agora vou acolher as consequências e seja o que Deus quiser. É sobre isso que o texto vai falar hoje. Nesse trecho que nós vamos ver, a partir do finalzinho do capítulo 14 e o capítulo 15. A ideia é o seguinte. Na humilhação,
por causa do pecado, submeta-se na dependência da misericórdia de Deus. Na humilhação por causa do pecado, submeta-se na dependência da misericórdia de Deus. Você pecou. Uma vez que você pecou, você vai passar por humilhação, seja por reconhecer o seu pecado, seja por reconhecer que você falhou e se submeter às consequências, o que vai acontecer, se submeter à humilhação, dependendo da misericórdia de Deus. Porque lembra, aquilo que a gente falou ontem, tudo que a gente recebe, que não é o inferno eterno, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Então essa lição que nós vamos ver na história de Davi. Nós paramos no capítulo 12, ontem, quando Davi é confrontado por Natã por causa do seu pecado. E lembra o que Deus havia falado para Davi: porque você pecou, porque você me desprezou, a espada nunca mais vai se afastar da sua casa e da sua própria família vai vir a desgraça. E aí os próximos capítulos são histórias terríveis. Aminon é o filho mais velho de Davi. Ele violenta a sua meia-irmã Tamar. E Tamar é irmã de Absalão. Eu pergunto, por que não, né? Se o pai fez algo parecido, por que o filho também não vai fazer? E diante disso, e talvez até por conta do pecado do próprio Davi, Davi não faz nada. Ele fica bravo com a situação, mas ele não faz absolutamente nada. Absalão acolhe a sua irmã, cuida de Tamar, e ele espera por 2 anos. Absalão, a gente vai ver, ele é um homem estrategista, ele espera por 2 anos. E depois de 2 anos ele arma uma armadilha para Aminon e mata Aminon. Imoralidade sexual e homicídio. Aquilo que começou com Davi, agora afeta a casa toda. Aquilo que Deus havia dito que ia acontecer com Davi, começa a acontecer a partir dos seus próprios filhos. Absalão, ele foge, fica 3 anos foragido. Então Joabe, lembra o comandante? Eu vou dar um apelido para ele agora. O Joabe, ele é um cachorro louco, porque é aquela pessoa que você quer ter do lado, porque é um guerreiro eficaz, mas ele não é confiável. E Joabe, ele faz uma série de manipulações para trazer Absalão de volta. Mas Absalão volta então para Jerusalém depois de 2 anos, mas Davi não permite que Absalão venha na sua presença. E aí nós chegamos no ponto que a gente vai começar a ler, tá bom? Segundo Samuel 14, 25, diz assim: em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Nesse ponto eu me identifico com Absalão, né? Ele era como um modelo em Israel. E talvez essa ênfase exagerada na beleza de Absalão demonstra um tom de orgulho, de arrogância por parte dele, para tudo aquilo que vai acontecer logo em seguida. Versículo 26. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. O texto diz que ele produzia mais de 2 quilos de cabelo por ano. Ter muito cabelo naquela época era sinônimo de força e vitalidade. Hoje nós temos certeza que não tem nada a ver isso. Certo, GBC? Nada a ver. E além disso, ele tinha 3 filhos e uma filha. A ideia de ter 3 filhos vai preparando para o cenário que vai acontecer. Ele é um bom candidato a ser rei porque ele tem herdeiros. E algo chama atenção, ele tem uma filha. E uma filha que se chama Tamar. E a irmã que foi violentada se chama Tamar. Então isso mostra que Absalão não esqueceu o que aconteceu. E isso vai afetar o que vai acontecer em seguida. É interessante que ele vai narrando como era Absalão fisicamente, porque o povo, a gente sabe, o povo de Israel, e nós somos atraídos pela aparência, aquilo que nós vemos, né? Nós compramos aquilo que nós vemos. Isso começou lá com Saul, lembra? Quando eles pediram um rei segundo as outras nações, como que era Saul? Era o mais alto de todo o povo,
Um homem que se olhava para ele e falava, esse aí serve para ser rei. E parece que a mesma coisa está acontecendo com Absalão aqui. Absalão é um homem bonito, é um homem forte, é um homem perfeito para ser o rei. Versículo 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. 2 anos se passaram desde que Absalão voltou para Jerusalém, e nesses 2 anos ele não pôde ver o rei. E aí, Absalão quer entrar na presença do rei, Absalão quer ver o rei, e nós vamos ver que não é saudade do pai. Ele quer ter mais um argumento, mais um ponto ao seu favor, porque ele quer ser rei. Ele quer usurpar o trono de Davi. E se ele estiver bem com o rei, as pessoas vão aceitá-lo mais ainda. Ele precisa aparecer bem diante do povo. E já que foi Joabe quem manipulou toda a situação para trazer Absalão para Jerusalém, ele chama então Joabe para Joabe dar um jeitinho, para ele entrar na presença do rei. Mas Joabe não quer entrar nessa. Joabe não responde ao chamado de Absalão. Talvez Joabe já esteja percebendo a besteira que ele fez. E olha só o que acontece, versículo 30. Então Absalão disse a seus servos, vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Olha que doideira. Aqui a gente começa a conhecer o coração de Absalão mais ainda. Já que então Joabe não quer me ouvir, eu vou chamar a atenção dele. E eles eram vizinhos de terreno, e Absalão então fala para os seus servos botarem fogo na plantação de Joabe. É uma história muito parecida com outra. Tem a ver com cabelo e tem a ver com queimar plantação. Lembra de Sansão? Sansão fazia isso, ele fez isso contra os filisteus, inimigo do povo de Deus. E Absalão, ele faz a mesma coisa, mas ele faz contra o homem que o trouxe para casa. O orgulho e a arrogância de Absalão não vão permitir que ele seja ignorado. Ele vai chamar a atenção, ele vai cumprir o que ele quer no seu coração. Versículo 31. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem. Por que voltei de Gersur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei e, se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Olha a arrogância dele. Depois de causar prejuízo para Joabe, Joabe vai lá então ver o que ele quer. E aí Absalão não aguenta mais esse estado de meio perdão. Davi permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, mas não permite que vá na presença do rei. Então é o seguinte, ou ele perdoa ou ele condena. Fala lá para o rei, se eu sou culpado de alguma coisa, olha a cara de pau, matou o próprio irmão. Se eu sou culpado de alguma coisa, que ele me condene, mas se não, me aceita na sua presença. Não dá para saber exatamente se Absalão ele tinha certeza da sua inocência ou se Absalão confiava na falta de capacidade de Davi de cuidar dos problemas dos seus filhos. Isso é algo que nós vamos perceber ao longo da história. Davi tinha uma séria dificuldade de controlar a própria casa, de controlar os seus próprios filhos. Versículo 33. Então Joabe foi contar tudo ao rei. E este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Absalão consegue o que queria, o rei vai recebê-lo, o rei dá um beijo nele, e Absalão agora, ele está feliz. Se o texto parasse aqui, a gente fala, puxa, que bom, né? É restauração de um pai com um filho, por tudo que aconteceu, o importante é os laços da família serem restaurados. Mas a gente sabe que Absalão não queria restaurar o relacionamento com o rei. Ele queria só parecer bem diante do povo. Então nós chegamos no capítulo 15, e aí Absalão vai executar o seu plano. Versículo 1 diz assim, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Absalão começa a se mexer, porque Absalão agora vai entrar em campanha eleitoral.
O que os irmãos vão perceber aqui é que não existe nada novo debaixo do sol. Né? Então ele primeiro cuida da sua imagem, ele tem uma carruagem, ele tem um carro novo, ele agora mostra poder, riqueza, ele tem cavalos, ele tem uma escolta de 50 homens. Por onde Absalão vai, esses homens estão juntos, a carruagem novinha de Absalão, e as pessoas estão vendo. Versículo 2. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Ok? Faz parte de uma característica da campanha eleitoral é você criticar o governo da oposição ou o governo atual. Né? E é isso que Absalão está fazendo. A pessoa chegava ali para se encontrar com o rei, para julgar suas causas, Absalão já parava ele no caminho e falava: puxa, realmente você precisa de justiça, mas o governo atual não tem ninguém para te atender. E aí o que ele dizia? Versículo 4. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Ah, se eu fosse o governador. Eu pensei numa coisa aqui, mas acho que eu vou me segurar aqui, não vou falar. Mas as promessas de campanha, né? Se eu for eleito, vocês vão poder comer carne nobre, né? Vou acabar com os impostos, todo mundo vai enriquecer, a fome vai acabar. Gente, tudo a mesma coisa. E faz promessas vazias. Versículo 5. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Então, se alguém tentasse mostrar algum tipo de honra, de importância para Absalão, Absalão não deixava não, já chegava, abraçava, não deixava ninguém se prostrar diante dele. Afinal, ele é um homem do povo, né? Comia pastel com o pessoal na feira, está ali sempre no meio do povo. Versículo 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E então fica evidente as intenções de Absalão. Ele quer conquistar o coração de Israel, ele quer conquistar o lugar de Davi. Queridos, tem obviamente a questão de Absalão aqui, e querendo usurpar o trono de Davi, mas tem a questão de como o povo é levado. E como muitas vezes nós somos levados pelas aparências. Como muitas vezes nós somos insatisfeitos com quem nós temos e sempre achamos que precisamos de um outro Salvador. E qualquer um que apareça, que tenha uma aparência de Salvador, nós corremos logo para ele. Eu lembro da primeira campanha eleitoral que eu tinha consciência. Né? Uma criança, eu nem lembro que ano que foi, mas era o Fernando Collor de Mello. Lembra? Não sei se vocês lembram. Mas eu olhava ele na televisão, assim, um homem jovem, né? Gostava de esportes, tinha uma boa aparência. Eu olhava para ele como uma criança e falei: esse aí tem cara de presidente. Se ele for presidente, vai ser um bom presidente. A gente precisa de um presidente como ele. Acho que ele disputou com Lula já naquela época, não foi? Não lembro. E aí, Collor ganhou e fez o que fez. Não durou até o final do seu próprio governo. E nós somos assim, sempre insatisfeitos com o que nós temos e olhamos para a aparência de outros, achamos que os outros vão ser Salvador. E hoje se torna ainda mais difícil, né? Porque as informações sempre foram manipuladas para nós, né? Mas hoje está cada vez mais evidente como as coisas chegam para nós maquiadas e nós temos que tomar cuidado com isso. Talvez em termos de governo a gente tem muito o que fazer, mas até às vezes pensando em termos de igreja, liderança de igreja, quem nós escolhemos para ser os nossos líderes, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e sempre escolher conforme as qualificações da palavra de Deus. Versículo 7. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom.
Queridos, fazem 6 anos que Absalão voltou para Jerusalém. Depois que ele matou o seu irmão Amnon, ele fugiu para a Síria. E aí depois que ele voltou, já fazem 6 anos. Depois de 6 anos, ele pede para Davi permitir que ele cumpra um voto que ele fez lá na Síria. Se o Senhor me permitir voltar para Jerusalém, eu vou lá para Hebrom cumprir um voto que eu fiz para o Senhor. Por que depois de 6 anos? Porque tinha o período da campanha, obviamente. E Davi, não desconfiando de nada, permite. Queria chamar a atenção mais uma vez para o problema de Davi. No sentido de, a gente vai percebendo como ele tinha um sério problema como pai. Talvez se ele fosse mais próximo do pai, é claro, tem a questão também, acho que a gente não conversou sobre isso, mas a gente começa a olhar no texto bíblico, homens de Deus tendo várias mulheres, né? E a gente já viu aqui que Davi ele tem várias mulheres. Textos que a gente pulou vai falando quantos filhos ele tinha com cada mulher. E você nunca vai ver uma narrativa clara, uma condenação do narrador sobre essa prática, porque nós estamos lendo uma narrativa. A narrativa não tem esse propósito. Mas quando a gente vê em Deuteronômio a lei para os reis, uma das leis para os reis era justamente não ter várias mulheres. E todos os homens da Bíblia que tiveram mais de uma mulher, eles tiveram um problema com isso. E Davi está lidando com um problema nisso. Uma briga entre meio-irmãos. Isso, então, mostra que nunca foi da vontade de Deus de um homem ou de uma mulher ter mais de um cônjuge. A Bíblia é clara. Quando Deus criou o casamento, em Gênesis 2:24, diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, observe nas narrativas, todas as vezes que tem um rei, ou toda vez que tem um homem que tem mais de uma mulher, que pratica poligamia, ele vai ter problema por causa disso. E Davi, talvez esse é um dos problemas que gera por causa da poligamia, ele não tem proximidade com os filhos, ele não conhece a intenção de Absalão. Absalão faz um pedido para ele nem desconfia. Por quê? Talvez por causa desse afastamento, porque conforme a gente vai lendo a história de Davi, a gente percebe que ele era um pai negligente. Isso fica um alerta para nós como pais. Nós precisamos ser próximos dos nossos filhos. E até uma palavra especial para os pais masculinos mesmo. Nós temos uma tendência muito forte de negligenciar a educação dos nossos filhos, deixar com a mãe. A mãe sabe, a mãe se vira, a mãe que está em casa o tempo todo. Eu saio para trabalhar, volto para casa cansado. Mas a Bíblia é bem clara, lá em Efésios 6, Paulo diz para os pais, não para as mães, mas para os pais, nós temos o dever de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós somos o líder de casa, nós somos o pastor do lar. A responsabilidade dos nossos filhos é nossa. Então aquilo que a gente falou um pouco ontem sobre relacionamentos intencionais dentro da igreja, isso tem que começar dentro de casa. Nós precisamos ter conversas intencionais e profundas dentro de casa, especialmente com os nossos filhos. Eu sou pastor de jovens ali em Atibaia, e uma das reclamações que eu mais recebo por parte dos jovens é esse afastamento, esse distanciamento dos pais. Pais que, assim, cresceram na igreja, casaram na igreja, tiveram os filhos na igreja, mas nunca tiveram uma conversa profunda, nunca tiveram uma conversa edificante, nunca tiveram uma conversa às claras com os seus filhos. Né? E gera problemas como esse aqui. Versículo 10. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Um dos motivos de Absalão falar que quer cumprir um voto em Hebrom é porque em Hebrom é onde os reis eram coroados. E Absalão quer ir para lá e lá ele vai aplicar o golpe, a conspiração contra Davi. Ele envia mensageiros para todo Israel, diz: a hora que tocar a trombeta, vocês gritam: Absalão é rei. E é interessante, ele leva 200 homens de Jerusalém que nem sabem o que está acontecendo. Ele manipula, porque a hora que o negócio estiver ali no meio, esses homens vão seguir o povo e vão coroar Absalão como rei. E o último golpe de Absalão
foi trazer Aitofel como conselheiro de Absalão. E ele era um conselheiro de Davi, a gente vai ver que era um conselheiro muito considerado por Davi e pelo próprio Absalão. Queridos, o golpe está para acontecer, ou já está acontecendo. E Davi, ele está correndo o risco de perder o trono. Tudo por quê? Por causa de um momento de pecado. Lembra que nós vimos ontem? Um breve momento de prazer. Olha todo o estrago que está fazendo. Já vimos a morte de Urias, a morte de oficiais da guarda de Davi, a morte de um bebê, e agora essa conspiração, essa guerra civil que vai surgir dentro de Israel por causa de um momento de prazer. Ele já perdeu, inclusive, o seu filho mais velho também, o Aminon, né? E agora o seu filho, o segundo filho mais velho, está aplicando o golpe. E tudo isso nós vemos também a palavra de Deus se cumprindo. Porque você me desprezou, a espada jamais se afastará da sua casa, da sua própria família, lhe trarei desgraça. Ok, Davi entendeu isso. E agora? Como reagir a tudo que está acontecendo? Vamos ver a reação de Davi. Versículo 13. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. E se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei responderam: teus servos estão dispostos a fazer o que o rei, nosso senhor, decidir. A reação de Davi é fugir, mas olha que interessante a motivação dele. A motivação dele é proteger o povo. Ele sabe que se ele fica ali, Absalão vai chegar com o exército, eles vão querer conquistar Jerusalém, e o povo todo vai estar no meio dessa briga e muita gente pode morrer. Davi, simplesmente, humildemente, ele bate em retirada. Ele não quer uma guerra em Jerusalém. Versículo 16. O rei partiu, seguido por todos de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. A cena, agora que a gente vai ver uma cena triste, uma cena de lamentação. Davi sai da sua cidade, junto com ele a família e o seu exército pessoal. Ele deixa lá no palácio 10 concubinas para cuidar do palácio. Isso prepara o cenário para o que vem a seguir. E algo interessante também, não sei se você percebeu, mas os soldados, o exército que está com Davi, são todos estrangeiros. Parece que o exército israelita, o povo de Israel, está escolhendo o outro lado. Mais uma vez, como é fácil a gente trocar o ungido do Senhor por outras coisas que parecem mais atraentes. Lembra, quem estabeleceu Davi como rei foi o próprio Deus. E o povo agora está optando por um outro homem que tem uma imagem melhor e que fez uma série de promessas de campanha que parece melhor do que Davi. Nós somos constantemente levados a buscar um novo Salvador. O que a gente vê dentro da igreja hoje, queridos, eu não sei como é que está aqui, mas lá em Atibaia tem sido muito triste o que a gente tem lidado. De como irmãos da igreja têm brigado entre si, alguns até ameaçados sair da igreja por causa de política. Ontem eu falei na questão de pessoas indo para as praças, para as Forças Armadas, pedindo ajuda. A questão desse tipo de movimento, isso não é errado, isso é permitido no nosso país, a gente pode se manifestar. A questão é como muitas vezes a gente se coloca nisso, numa dependência de homens. Assim, eu tinha o meu candidato, né? E realmente eu tenho um desejo que a pessoa que eu confio ganhe.
Mas eu não posso colocar uma confiança de dependência, de salvação num homem. Eu preciso confiar em Deus, porque quando nós colocamos um homem, o que vai acontecer? Homens nos frustram. Nós estamos lendo aqui a história do maior rei de Israel, Davi. E o que a gente está vendo na vida dele? Frustração. Frustração. Então a nossa dependência tem que estar somente em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro ungido, Ele é o verdadeiro Salvador. Se as coisas não estão andando do jeito que a gente gostaria, vamos confiar em Cristo Jesus. Se as coisas estão andando conforme a gente gostaria, continuemos a colocar nossa confiança em Cristo Jesus, e não nas circunstâncias, e não nos homens. Versículo 19. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Quando o exército, o povo está passando diante de Davi, Davi começa a ver algumas pessoas que, olha só, a preocupação de Davi não é mais consigo, mas com as pessoas. E esse Itai aí é um estrangeiro, também tinha chegado há pouco tempo, e Davi diz: não, calma, você não precisa entrar nessa briga, fica aí com Absalão, não tem problema, Deus te cuide, Deus cuide e prospere a sua vida. Mas Itai, ele é fiel ao ungido do Senhor. Ele fala: vou ficar com você. Quer pela vida ou quer pela morte. Então a gente vê homens fiéis que Deus coloca ao lado de Davi, e nós vemos o próprio Davi mais preocupado com as pessoas agora do que com a sua própria vida, com o seu próprio trono. Versículo 23. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. O clima é de lamento e tristeza. Imagina a procissão do povo saindo da terra, saindo de Jerusalém, chorando por tudo aquilo que estava acontecendo, sem saber o que ia acontecer no futuro. E Davi saindo para onde? Para o deserto. É interessante como na Bíblia a gente vê que o deserto é a escola de Deus. Como Deus trata o seu povo, como Deus trata os seus filhos no deserto. Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com o povo de Israel. Ele já havia feito isso com Davi. Lembra? Davi, ele fugia de Saul e muitas vezes ele fugia para o deserto. E lá no deserto, Davi foi moldado. Davi falhou, parece que mais uma vez, Deus está chamando de volta Davi. Davi, vem cá. Vamos tratar de novo esse coração. Aonde? No deserto. No deserto. Isso traz um alívio para nós, queridos, porque quando nós passamos por desertos, não é porque Deus perdeu o controle. Não é porque Deus ele não está nos amando mais. Não é porque Deus não está sendo bondoso conosco. Mas é justamente no deserto que Deus quer tratar o nosso coração. Então que estejamos com o coração aberto quando estivermos passando pelo deserto. Versículo 24. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade, que se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que eu já não sou mais do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for da sua vontade. Eu não sei se vocês lembram, mas tem a história no começo de Samuel, onde eles usam a arca de Deus como amuleto na guerra. Lembra? Eles levam a arca para lutar contra os filisteus e a arca acaba sendo roubada. Davi tinha uma boa oportunidade aqui de manipular o povo, levar a arca. Falar: ou vocês vêm com quem tem a arca, ou vocês ficam com quem não tem a arca. Ou vocês vêm com quem tem Deus, ou vocês ficam com quem não tem Deus. E Davi ele se recusa a fazer isso. Depois que eles chegam no limite da cidade,
Davi lhe dá ordem, agora leva a arca de volta. A arca vai ficar ali. E, queridos, olha mais uma vez como a gente percebe o coração de Davi. Se Deus quiser, se Ele for misericordioso comigo, Ele vai me permitir voltar para a cidade e ver aonde a arca fica. Mas se Ele não quiser, aqui sou eu. Que Ele faça comigo o que Ele quiser. Percebe que Davi tem uma percepção, ele começa a ter uma percepção de que tudo que está acontecendo é por culpa de quem? Dele mesmo. E por mais que seja uma situação terrível, humilhante, ele se submete à humilhação, dependendo tão somente da misericórdia de Deus. Versículo 27. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Junto às torrentes do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi ele vai agir. Ele não simplesmente aceita a situação como um fatalismo, ele vai fazer tudo na dependência de Deus, mas ele dá os seus passos também. E então ele manda o sacerdote voltar para Jerusalém, e esses sacerdotes vão funcionar como uma espécie de espiões. E tudo que eles ouvirem e verem lá em Jerusalém, eles vão trazendo a notícia para Davi. Versículo 30. Essa cena é interessante. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Percebe a humilhação e o lamento de Davi? O lamento a gente vê no choro, a humilhação a gente vê com a cabeça coberta e os pés descalços. O que é fantástico dessa cena, se nós pensarmos que muitos anos depois, alguém também subiria o Monte das Oliveiras, chorando, lamentando. Não mais pelo seu próprio pecado, mas pelos nossos pecados. Aqui é um ungido do Senhor, ali para aquela época, mas um ungido falho. Mas anos mais tarde, um ungido do Senhor perfeito, Jesus Cristo, ele choraria tão angustiado no Monte das Oliveiras, que ele suaria gotas de sangue por causa do nosso pecado. Versículo 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. Davi fica sabendo então que um dos seus melhores conselheiros o traiu. E então Davi ora a Deus: Senhor, confunde os conselhos de Aitofel. Nós vamos ver que Aitofel é um homem muito sábio. Então ele pede ajuda de Deus. Davi ele vai agir na dependência de Deus e por isso ele age e ora também. Versículo 32. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando os planos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os de que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe tudo o que você ouvir. Então Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Mais uma pessoa aparece para Davi, esse homem é Uzai, é um grande amigo de Davi, e nós vamos ver que também é um dos conselheiros de Davi. E Davi também estrategicamente manda ele voltar e fala: esteja ali, você vai funcionar como um espião e como alguém que pode ajudar a atrapalhar os conselhos de Aitofel. Estamos chegando no final dessas cenas, sei que o texto é grande, mas é importante para a gente compreender a história toda. Capítulo 16, versículo 1. Diz assim: mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uva passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho.
O rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem. E o vinho servirá para reanimar todos que ficarem exaustos no deserto. O rei então perguntou, onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Respondeu-lhe Ziba, ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Queridos, o que é triste é que Davi está passando por toda essa dificuldade. Seu próprio filho está o caçando, está usurpando o seu trono. E ainda no meio de tudo isso ele está fugindo de Jerusalém, humilhado, se lamentando, e aparecem situações e pessoas que você não sabe exatamente quais são as intenções dela. Esse texto ele vai ficar mais claro um pouco mais para frente, a gente vai lidar com esse texto amanhã. Mas Ziba, ele é um criado, alguém que foi colocado para cuidar de Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas, filho de Saul. E Davi estava cuidando de Mefibosete, ele tinha feito essa aliança com Jonatas. E de repente aparece só Ziba. E aí Davi pergunta, mas cadê Mefibosete? Olha a resposta dele. Mefibosete ficou lá porque ele acha que com essa confusão toda eles vão restaurar o trono de Saul. E quem que é o herdeiro do trono de Saul? Mefibosete. Então imagina você receber essa notícia. Aquele é quem você está cuidando, aquele é quem você está mostrando misericórdia, porque os reis, quando assumiam o trono, matavam todos da família do rei anterior. E Davi poupou a vida de Mefibosete. E agora ele recebe essa notícia de que Mefibosete estava o traindo. Por isso Davi entrega tudo o que era de Mefibosete, todas as propriedades, para Ziba. E última cena, versículo 5. Chegando o rei a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Olha que coisa, queridos. Mefibosete, da família de Saul, Davi recebe a notícia de que agora ele está querendo usurpar o trono também. E agora Simei, que era da família de Davi, aparece xingando Davi, amaldiçoando Davi e atacando pedra em Davi. Você imagina a cena, o texto diz que Davi estava andando no meio, em volta de Davi, a guarda de elite. Imagina, eram os homens mais fortes e mais habilidosos do exército de Davi. Versículo 7 diz, enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Gente, imagina, Davi. Você é pai, o seu filho está te traindo, você está fugindo do seu filho e acontece tudo isso. A família do seu antigo inimigo já tinha sido derrotado, parece que ressurge das cinzas para continuar a te atormentar. É muito interessante que, nesse contexto aqui, Davi ele escreve um salmo. Esse salmo a gente vai estudar no domingo à noite aqui. É interessante entender a forma como Davi lida com isso. Mas olha quantas acusações, até acusações falsas aqui de Simei. Davi nunca matou alguém da família de Saul. Mas ele é chamado de bandido e assassino. Mas Davi entende quem mandou Simei. Olha o que acontece. Versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Abisai é o cachorro louco 2 aqui do exército de Davi. Né? Abisai estava com Davi quando eles invadiram o acampamento de Saul, encontraram Saul dormindo. Abisai falou, deixa eu dar uma fincada aqui na flecha, na lança, uma fincada só eu mato Saul. E Davi diz, não, a gente não vai intentar contra o ungido do Senhor. E a gente vê que ele é sanguinário aqui, porque ele já quer arrancar a cabeça de Simei.
Olha a resposta de Davi. Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte ao lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Olha a visão que Davi tem da situação. Ele olha para Simei e não vê Simei, não olha as suas palavras, mas ele sabe que aquilo lá é disciplina do Senhor. Olha quanta humilhação. Do trono, Davi agora está andando descalço, cabeça coberta, sendo amaldiçoado, com o homem jogando pedra e terra como se ele fosse um cachorro. E Davi faz o quê? Davi se submete na dependência, na misericórdia de Deus. Ele clama a Deus que o Senhor transforme essa maldição em bênção, mas eu não vou fazer nada, porque eu sei que eu mereço isso. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da Bíblia. Nós pecamos contra Deus e nós merecemos a humilhação. Mas o que é fantástico? Deus enfia o seu Filho Jesus para ser humilhado em nosso lugar. Quem foi amaldiçoado? Quem foi açoitado? Quem foi xingado? Quem foi acusado? Não fomos nós. Mas Jesus Cristo, Ele sofreu tudo isso na cruz em nosso lugar. Mesmo Ele não merecendo, por causa do nosso pecado. Para que agora eu e você, pecadores, possamos depender totalmente da misericórdia de Deus demonstrada em Cristo Jesus. Quando nós pecamos, nós confessamos e nós somos humildes a acatar as consequências do nosso pecado, nós demonstramos a confiança na misericórdia de Deus. Porque o que nós recebemos aqui, que seja menor do que o inferno eterno, isso é graça de Deus. O que vai acontecer? Não perca logo após o intervalo. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por essa história. Perdoa nosso orgulho, nossa arrogância, de muitas vezes não reconhecer o nosso pecado, de não aceitar, Deus, a disciplina, de não aceitar as consequências daquilo que nós mesmos cometemos. Nos dê um coração humilde, assim como vimos Davi fazendo, assim como vemos o próprio Filho do Senhor fazendo na cruz. Nos ajude a reconhecer, Deus, o nosso pecado, a depender da Tua misericórdia, descansar no Teu perdão, Pai. E obrigado, porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos, mas o Senhor nos dá aquilo que nós nunca merecíamos, que é o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos e Te adoramos. Amém.